Sejam muito bem-vindas para mais um episódio do Mais Mulher. Esse espaço que ele é nosso, de nós mulheres, né? Onde podemos ali levar conhecimento, levar novos insights e levar inspirações. Se preparem que estamos com uma maravilhosa, que é uma Mais Mulher incrível. E ela vai estar aqui, né? Trazendo o conhecimento dela para a gente se inspirar através dela. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ianca Siqueira. E doutora, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Laís, de estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto tanto e que é tão presente na minha vida e na vida das pessoas de maneira geral. E pessoal, se prepare com esse tema. É um tema muito falado, né? E é um tema ali que sempre traz diversas dúvidas, né? Então hoje nós vamos falar sobre compulsão alimentar, por que comemos. E doutora, como que você enxerga a compulsão alimentar? Como que os pacientes vêm a você? Como que é o que é compulsão alimentar, na verdade? E o que é fome emocional também? Então, a compulsão alimentar, ela é um transtorno, né? Ela pode acontecer por episódios e, a depender da frequência desses episódios, ela se caracterizar por um transtorno. Os episódios compulsivos, eles são caracterizados por um momento em que o paciente come uma grande quantidade de alimento e que essa grande quantidade de alimento faz ele se sentir desconfortavelmente cheio. Geralmente isso é feito num curto intervalo de tempo e o paciente geralmente se sente culpado, desconfortável, com sensações ruins após acontecer. Para se caracterizar um transtorno, ele tem que acontecer de maneira recorrente. Em relação, né, a esse transtorno, quais são as causas? Por que acontece? É muito frequente? O transtorno de compulsão alimentar, ele é muito subdiagnosticado. Então a gente tem uma prevalência muito maior do que se imagina. Ele está obviamente associado muito à obesidade, né? Mas não é um problema exclusivo de pessoas com sobrepeso ou obesidade. É um transtorno que também pode aparecer em pessoas com peso normal, mas intimamente relacionado a questões de alteração do peso. Isso falou sobre um tema, um processo ali interessante, né? Que ao longo do tempo a gente percebe que houve um aumento muito significativo. Alguns estudos trazem ali que 4 vezes, né, a mais vinculado ao diagnóstico da compulsão alimentar. Por que teve esse aumento tão elevado? Então, acho que são duas principais coisas. Primeiro, o diagnóstico em si, né? Então, talvez fosse algo que, há um tempo atrás, era ainda menos observado pelos médicos, ainda menos priorizado para perceber, para fazer esses questionamentos para o paciente, para ele se sentir aberto para falar sobre esse tema, porque é um tema que causa constrangimento até mesmo dentro do consultório. E também pela questão da saúde mental de maneira geral, né? Que a gente vê toda essa questão dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida, que tem se tornado muito propício para aparecimento de transtornos mentais de maneira geral. E doutora, você estava falando também, né, referente aos critérios diagnósticos de uma compulsão alimentar, que precisa ser um hábito alimentar muito exagerado, em curto período de tempo, né, e acontecer com uma frequência muito grande. E há ali essa questão de um transtorno psicológico, né? Sendo que hoje a população, né, acaba trazendo uma naturalização sobre a compulsão alimentar, né? Então, direto a gente percebe, eu tô tendo compulsão, porque eu comi uma barra inteira, né? Pessoas que não têm compulsão e consideram-se que têm compulsão, como que a gente poderia orientar e trazer clareza para elas, né? Certo. Isso é extremamente comum. Então, é muito comum no meu consultório, o paciente já chegar e falar: doutor, eu tô aqui porque eu tenho compulsão. E quando você vai investigar, não tem. E o contrário também. Por exemplo, a paciente chega achando que não tem nenhuma alteração de padrão alimentar e quando você vai conversar, é bem típico da compulsão. Então, é uma coisa muito importante pra gente definir, é a diferença entre o exagero alimentar e o episódio compulsivo. O exagero alimentar, geralmente, ele vem relacionado a um contexto. Então, por exemplo, se eu vou num rodízio e como várias fatias de pizza, aquilo ali foi um episódio de exagero alimentar. Eu comi porque estava gostoso, eu comi porque eu tive vontade, eu comi porque eu estava inserida num contexto que me influenciou a me alimentar daquela forma. Agora, o episódio compulsivo, ele vem muito mais relacionado a um momento em que o paciente perde o controle. Então, às vezes, ele não vai comer nem alimentos que ele gosta, por exemplo, às vezes vai pegar um pão seco, vai comer, por exemplo, arroz
aleatório ali na geladeira, porque ele realmente sente que perde o controle da escolha alimentar, do que ele vai fazer naquele momento, da quantidade e principalmente essa sensação de culpa. Então, às vezes ele come sozinho, né, para as pessoas não verem o que está acontecendo. Essa é a principal maneira de diferenciar. Eu também no meu consultório eu percebo, né, essa questão sobre impulsividade e compulsão, né? Você também percebe isso? Como que a gente poderia realmente diferenciar para as pessoas que estão nos assistindo? Então, o comer, né, que é o tema aqui hoje, ele é muito complexo. Então, por exemplo, tem pacientes que têm padrões diversos de alteração alimentar, por exemplo, pacientes que têm fissura por determinado alimento específico, geralmente o doce, pacientes que comem de uma maneira a fazer um comportamento regulatório, né, das emoções, que é o comer emocional, que a gente está falando aqui hoje também. Isso acaba refletindo também presença de outros transtornos mentais, então é muito comum a gente ter, por comorbidade, tanto a compulsão alimentar mesmo, quanto a própria presença da impulsividade, do comer emocional, relacionada a outros transtornos mentais. Então, pacientes com transtorno depressivo, pacientes com transtornos de autoimagem, pacientes com transtorno bipolar, autismo e vários outros que acabam tendo como uma manifestação de sintomas esse comer emocional. E doutora, você mencionou, né, referente à fome emocional. Como que as pessoas elas podem identificar o que é fome real, quando você realmente está com fome, e o que é fome emocional? Um jeito assim muito simples, né, de fazer isso é você avaliar os sinais de fome mesmo. Então, seu estômago tá roncando, tá com dor de cabeça, aquelas sensações físicas mesmo da fome. E você parar e pensar, por exemplo, será que agora eu comeria, por exemplo, um prato de arroz com feijão e carne? Se a resposta for sim, muito provavelmente você está com fome. Se você estiver com vontade, por exemplo, de comer alguma coisa específica, se essa fome for mais seletiva, né? Então, muito provavelmente, isso é vontade de comer. Referente, né, ao cérebro e estômago, hoje tem alguns estudos que vêm trazendo, né, essa ligação. Como que você enxerga essa ligação? Como que a gente poderia explicar para os nossos pessoas que estão nos assistindo? Essa ligação é 100%, né? Então, o nosso controle de fome é feito muito através de hormônios, né? E esses hormônios, boa parte deles vem ali do hipotálamo, que é uma região em que você vai ter esse balanço, né? Algumas sinalizações de fome, algumas sinalizações de saciedade. E isso se comunica com todo o nosso corpo, inclusive do cérebro para o intestino, para o estômago. Então, assim, tem esse sentido, né, de associação entre o cérebro e o nosso digestivo, né, a nossa fome. E tem também a questão de que isso é influenciado por diversas alterações, sejam elas emocionais, sejam elas psiquiátricas, psicológicas, as nossas vivências, a maneira como a gente expressa a fome, a maneira como a gente expressa o comer é influenciado pela nossa parte cultural, é influenciado pelo que a gente viveu na infância, pelo que a gente vive com a nossa família. Então a fome ela é 100% influenciada e modulada também pela parte comportamental, pela nossa parte psicológica. E você tocou num assunto super interessante, né, que é referente ao hipotálamo, né? Então eu queria ali, eu sempre explico para meus pacientes referente nessa inflamação do hipotálamo e como que isso ocorre e os prejuízos, né? E eu queria, né, entender então com você como que o hipotálamo influencia no nosso ato de comer, na nossa regulação do nosso peso, quando que ele se inflama, por que ele se inflama. Certo. Então, assim, a questão do hipotálamo no paciente com obesidade é que aquelas vias que ali deveriam estimular, por exemplo, aqui estou com fome, aqui estou com saciedade, elas não funcionam exatamente da forma como deveriam. Então, o paciente tem mais dificuldade de identificar quando está saciado. E isso é influenciado por fatores genéticos, é influenciado por fatores comportamentais, ambientais. Então, esse hipotálamo na pessoa que tem alterações do comer, que tem obesidade, que tem sobrepeso, muitas vezes funciona de uma maneira diferente, tem dificuldade de interpretar essas sinalizações que ele envia de fome versus saciedade. E o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente pode fazer em relação a isso é uma pergunta assim, a pergunta da vida, né? Em relação a isso, não tem como a gente, por exemplo, ir lá no hipotálamo e falar: hipotálamo, faz as coisas certas aí. Não tem como fazer isso. O que a gente pode fazer por exemplo, algumas medicações que a gente tem hoje em dia, elas já trabalham exatamente nessa comunicação. Então a gente tem aí, por exemplo, os análogos do GLP-1, que são medicações que ficaram muito famosas, elas trabalham justamente nessa sinalização do hipotálamo. Mas, de maneira geral, o que a gente tem que fazer é tratar o comer de uma maneira geral. Então aí vai entrar medicações, como eu falei, vai entrar
muito, né, presente a psicoterapia e essas coisas que vão modular o comportamento alimentar de uma maneira geral. Então, na verdade, é uma pergunta muito complexa. E doutora, então você é endocrinologista, né? E eu percebo que algumas pessoas elas têm ali algumas dúvidas, né? Enquanto procurar um endocrinologista, eles possuem ali algumas dúvidas também ao nutrólogo. Então, o que o nutrólogo faz, o que o endocrinologista faz, né? E eu queria realmente lhe trazer esse esclarecimento para ele. Qual que é realmente, né, a intenção do endocrinologista e como que o endócrino pode ajudar? O endocrinologista, então a nossa especialidade, o nome é endocrinologia e metabologia, porque a gente cuida da parte endocrinológica, ou seja, da parte hormonal, e parte metabólica, então distúrbios do metabolismo, né, a própria obesidade, alterações de colesterol, alterações de glicose também entram dentro da nossa especialidade. De maneira geral, a gente cuida dessa parte hormonal, né, então alterações de tireoide, alterações, por exemplo, de adrenal, de hipófise, hipotálamo, várias glândulas, todas as glândulas do nosso corpo, o endocrinologista trabalha nas patologias que têm alterações delas e também nessas alterações metabólicas. Então, por exemplo, um paciente que tem obesidade, ele deve procurar tanto o endocrinologista quanto o nutricionista, porque a gente faz as nossas abordagens, elas não são excludentes, pelo contrário, elas são colaborativas uma com a outra. Então, a gente vai trabalhar em conjunto, porque inclusive é uma doença complexa, né, para alcançar aí nossos objetivos com o paciente. Está falando sobre doença, né? Então, algumas pessoas, né, ainda trazem, né, um processo ali voltado a questões da obesidade, né? Então, algumas dúvidas sobre isso. E hoje a obesidade, ela é realmente uma doença? Sim, a gente considera a obesidade como uma doença e uma doença crônica. Então, é uma doença crônica, metabólica, tem influência genética, é difícil, é complexo o tratamento também. A gente tem essa questão, né? Será que a obesidade é uma doença ou ela só é uma condição que leva a outras doenças? Hoje em dia ela é encarada como uma doença, mas certamente ela também leva a vários outros caminhos que levam a doenças. Então, por exemplo, o paciente leva ao aumento de doenças cardiovasculares, leva ao aumento de presença de esteatose hepática, leva ao aumento de diabetes, de hipertensão e por aí vai. E eu não sei se já chegou algum paciente nesse formato, né, no seu consultório, no seu atendimento. O que fazer com pacientes que não reconhecem a situação da obesidade? Então, não se reconhecem como obesos. O que fazer com essa? Isso é interessante, porque até a nossa abordagem tem que ser cuidadosa. Por exemplo, se você chega e aborda isso com um paciente que não está preparado ou que você aborda de uma maneira rude, ele vai ficar traumatizado e talvez não queira mais conversar sobre isso nas próximas consultas, talvez ele não volte, talvez ele fique com vergonha. Então, você tem que ter cuidado até com o momento em que você vai trazer essa abordagem. Por exemplo, muitas vezes o paciente te procura porque ele tem diabetes. E aí, como comorbidade, ele tem a obesidade, só que ele não te procura pela obesidade. E aí é sua tarefa fazer ele entender de maneira sutil e de maneira empática, né, que a obesidade está intrinsecamente relacionada ao motivo pelo qual ele procurou a gente, que é o diabetes. E que ao tratar também a obesidade, a gente está tratando o diabetes. Então, eu acho que o que cabe aqui é muita empatia na hora de você saber o timing, né, o momento de você chegar para o paciente e fazer essa abordagem e como fazer. E doutora, a gente estava falando também referente à compulsão alimentar, né? Então, hoje existe medicações para essa questão? Qual que é a forma de tratamento mais eficaz para a compulsão alimentar quando diagnosticada realmente com compulsão? Então, a compulsão alimentar, o tratamento dela é tanto farmacológico quanto através de terapia. Inclusive, o tratamento padrão ouro é a terapia. Nos estudos, principalmente, o modelo de terapia cognitivo-comportamental, que você pode falar até bem melhor que eu, né? Que vai modular aí os comportamentos do paciente em relação ao comer. Existem medicações, mas, por exemplo, algumas das medicações que existem para a compulsão alimentar, algumas são de uso off-label, né? Não foram criadas com esse propósito, mas a gente usa. Algumas delas têm efeitos colaterais muito, às vezes, difíceis. Então, assim, nem sempre o tratamento medicamentoso cabe. Quando ele cabe, quando o paciente tolera, é muito interessante, costuma ter muitos bons resultados. Mas o que cabe para todo paciente e que vai, de fato, fazer uma intervenção interessante ali para a vida do paciente é a terapia. E como que essa população que tem a compulsão alimentar, o que eles podem fazer para buscar ajuda?
como que eles vão conseguir identificar igual um membro familiar dentro de casa, né? E se é uma condição que acomete ali mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos. Sim. É uma condição que acomete ambos os sexos, né? Tanto mulheres quanto homens, também faixas etárias várias, inclusive infância e adolescência. E, por exemplo, nesse caso, infância e adolescência, a gente tem a presença muito importante dos pais, né, do cuidador, que vai ter que fazer essa observação de perceber que a criança tem um comportamento alimentar alterado. Então, isso é realmente difícil, porque muitas vezes os pais também têm. Então, está ali inserido num contexto, numa cultura, em que talvez os pais não percebam. Mas se o cuidador percebe que o paciente tem esse padrão, muitas vezes de comer escondido, de ali repetir e perceber um certo desconforto na criança, no adolescente, de não conseguir lidar de uma maneira saudável com a comida, eu acho que já é motivo suficiente para procurar ajuda quanto antes, para que esse paciente seja tratado quanto antes. Nos adultos, como fica um pouco mais fácil, né, ter esse insight, essa questão de a gente saber o que é a compulsão alimentar, né, de saber como é a fome emocional, são as coisas que a gente falou aqui, essa questão de comer a quantidade, se sentir desconfortavelmente, cheio, de vir associado à culpa, geralmente são os fatores que levam o paciente a falar, não, aqui realmente eu preciso procurar ajuda. E doutora, a gente está falando, né, sobre fome emocional, né, então existe ali processos prazerosos no ato de comer. Como lidar com esse prazer? Voltado ali a um prejuízo, né? Sim, então assim, é difícil até identificar, por exemplo, em que ponto eu estou comendo por prazer ou o meu comer está disfuncional. Porque o comer, ele é prazeroso, né? Então o comer, ele faz parte do nosso contexto cultural, ele faz parte da nossa socialização, da nossa relação com a nossa família. E isso é normal, isso é presente na vida de todo mundo. Mas a partir do momento em que o paciente está tendo dificuldades para lidar com isso, que ele percebe que isso está provocando uma disfunção, né, ali dentro do contexto familiar, dentro do contexto da socialização, que ele não consegue, por exemplo, ter um manejo adequado, em que ele se sente desconfortável com a comida, em que a comida se torna uma questão além para ele, que se torna uma questão de realmente desconforto, de dificuldade, aí é onde a gente extrapola o prazer da alimentação e se torna uma disfunção do comer. Que conhecimento maravilhoso. Esse tema é um tema ali que ele precisa ser abordado, ele precisa ser direcionado, né, esclarecido, e entender também essas questões fisiológicas, comportamentais e emocionais do nosso ato de comer. Então acaba que tudo vai influenciando ali, por isso que é importante buscar sempre ajuda. E mudando um pouquinho, né, do assunto, eu queria entender, né, um pouquinho quem é a Ianca, né? Como que foi a sua trajetória? Como que você chegou até aqui? A minha trajetória, ela tem tudo a ver com isso, na verdade, porque eu fui uma criança, uma adolescente que teve obesidade e compulsão alimentar. Então isso, na verdade, foi muito do que me motivou a ser endocrinologista e trabalhar e pesquisar e estar sempre atualizando e procurar, inclusive, esse perfil de paciente para eu atender, porque eu acho que eu posso agregar pela questão da empatia, de entender o paciente, de saber como na pele, né? Tudo isso levou a médica que eu sou hoje, com certeza. E para as mulheres, né, que estão nos assistindo, qual mensagem que você gostaria de transmitir para elas, né, em referente a sucesso, a realização, a sonhos? Então, como que você poderia inspirar outras mulheres? Olha, assim, meu perfil, inclusive, é grande parte de mulheres. Eu trabalho com mulheres todos os dias, atendo mulheres todos os dias. Esse assunto, ele trabalha muito com a autoestima da mulher, né? Então eu tenho pacientes que muitas vezes me procuram, a queixa principal dela a minha autoestima está abalada, eu não me vejo mais como mulher, eu tenho dificuldade com a minha imagem corporal. Então eu acho que toda pessoa, né, todo ser humano merece ser tratado, ser cuidado e ser entendido. Então a minha mensagem principal aqui hoje é: se você se identificou com algumas dessas coisas e você nunca procurou tratamento, ou você nunca reconheceu que isso pudesse ter alguma saída, né? Então muitos pacientes, às vezes, eles se acomodam naquela situação ruim e eles passam toda a vida sofrendo, achando que isso já faz parte da vida dele, e não precisa ser assim. Então, para
para as pessoas que se identificaram com essas questões, que existe sim tratamento, que existe melhora, que existe uma vida diferente, se elas conseguirem buscar esse tratamento. E Ianca, para as mulheres, né, que estão nos assistindo e tiver interesse em consultar com você, onde elas podem te procurar? Quais são suas redes sociais? Onde você atende? Atende online? Como que funcionaria? Eu hoje faço os atendimentos na clínica Amice, no setor Nova Suíça. Eu faço atendimento tanto presencial quanto online. Minha rede social é @endocrino.ianca-siqueira. E estamos aí à disposição. Ianca, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu gostei muito de todos os conhecimentos que você trouxe hoje. Quero te parabenizar pela profissional que você é. E mais uma vez, muito obrigada realmente por você ter aceitado esse convite. Realmente eu que agradeço, eu realmente gosto muito de falar sobre esse tema e gosto muito de interagir com os pacientes a respeito desse tema, porque eu acho que realmente agrega muito para os dois lados. Pessoal, a Ianca, ela divulga bastante conteúdos nas redes sociais dela, então sigam lá. São conteúdos ali de fácil entendimento, né? Então você consegue desenvolver algumas habilidades através desses conhecimentos. E, encerramos por aqui mais um episódio incrível com uma mais mulher, super especial. E, pessoal, encerramos por aqui. Muito obrigada pela presença de todos, por você ter assistido esse episódio até aqui. Semana que vem teremos mais encontros. E fique aqui o nosso convite de você curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigada!